Medo e temor são palavras tão contraditórias que viver uma vida sem saber disso pode ser uma grande cilada. E eu vou te explicar tudo agora nesse vídeo. Vou começar pela palavra medo. O teu medo é um bom sinalizador de onde você deve ou não ir, o que você deve ou não fazer para se proteger, ok? Ele sinaliza para se proteger. Só que a tua identidade, quem você é, o teu propósito nesse mundo, os teus sonhos, as suas realizações são muito maior do que seus medos e assim deve ser, porque senão você vai viver uma vida muito medíocre, vamos combinar. Os nossos medos, eles são medíocres. Se você olhar toda a grandeza do mundo, tudo que você pode realizar nesse mundo e você olhar para os seus medos, eles são medíocres. Então seu medo não pode mandar em quem você é. Ele não pode ser o seu senhor. Ele não pode mandar no que você vai ou não fazer, mesmo que ele seja um bom sinalizador. Mas ele é só um sinalizador, ok? Agora vamos para a palavra temor, que é o contrário de medo. O teu temor, o temor do Senhor, o temor de Deus Pai, ele é muito maior do que a tua identidade, do que o teu propósito, do que os teus objetivos, do que as suas realizações. Ele é maior do que a sua ousadia, porque ele é a fonte disso tudo. Ele é a fonte de tudo que você pode realizar. Em Provérbios 1, versículo 7, está escrito que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu vou te explicar um pouquinho o que a palavra temor significa, senão você vai ter dificuldade de entender esse versículo que eu estou falando aqui. Imagina que você está do lado de uma montanha muito grande. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de estar do lado de uma montanha tão grande que, nossa, dá uma sensação gostosa de, nossa, como eu sou pequeno, né? Uau, que sensação gostosa de estar do lado dessa montanha. Eu já tive essa oportunidade, eu gosto de estar do lado de montanhas grandes e ter essa sensaçãozinha de novo, de lembrar essa sensaçãozinha de novo. Pois bem, essa sensação é o temor. E esse temor, diante de uma montanha, ele não cresce. Ele não é bem uma fonte, ele é uma sensação. Só que o temor do Senhor é uma fonte, ele é o princípio do conhecimento. E esse temor do Senhor, ele cresce. Não que o Senhor cresça, mas é que o Senhor, ele é tão grande, que a gente não tem consciência do tamanho dele. E conforme a gente vai se desenvolvendo no nosso temor de Deus, a gente vai tendo consciência de que ele é maior do que a gente pensava. E a gente também vai tendo consciência de que a gente é menor do que a gente pensava. E cada vez mais. Eu desenhei 3 círculos aqui até para te mostrar. Imagina que a gente começa assim. A gente tem consciência de que a gente é desse tamanho aqui. E a gente tem consciência de que Deus, grandão, ele é desse tamanho todo aqui. Só que conforme a gente está tendo essa consciência plena, ela cresce. O próprio temor do Senhor, ele tem potencial de expansão. Você vai tendo revelações de que, na verdade, Deus é maior do que você imaginava e você é menor do que você imaginava. E isso vai diminuindo as suas resistências para obedecer o que Ele quer que você faça, o que Deus quer que você faça. Isso aumenta a nossa aceitação diante das coisas que acontecem também, mas isso também aumenta a nossa ousadia. Isso aumenta a nossa coragem, isso aumenta a nossa obediência, a nossa disciplina, a gente fazer ali todo dia o que precisa ser feito, isso aumenta a nossa disciplina. E tão logo a gente vai tendo consciência desse temor de Deus, que ele vai crescendo tanto, ele chega nesse tamanhão aqui, tá? É só um exemplo. A gente vai tendo consciência de que a gente é muito pequenininho, que a gente quase não consegue se ver de tão pequeno que a gente é. E o Senhor é tão grande, que a gente simplesmente descansa no que ele tem para nós. A gente para de ter medo. O medo, ele começa a não ser mais tão necessário. E aquela sinalização lá, ó, ela vai sumindo. Porque o teu temor, tá escrito em Provérbios 1, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esse temor do Senhor, ele vai te avisar onde você deve ou não ir. Aonde você deve ou não estar, o que você deve ou não fazer, com quem você deve ou não falar, o que você deve ou não falar. E o teu medo começa a ser desnecessário, porque você tem a sabedoria, você simplesmente sabe aonde você tem que ir. Isso é uma sensação tão maravilhosa, desse medo sumindo, esse medo desaparecendo. Por isso que eu falei que são palavras contrárias. Elas têm uma função parecida, mas o medo, ele é menor que você e o temor, ele é maior do que você, porque o teu temor tem um tamanho
ele pode alcançar o tamanho de Deus. Conforme o seu temor vai crescendo, você vai entendendo quem Deus é, ele pode alcançar o tamanho de Deus. Desde que você vai entendendo também que você é menor, 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 menor. Isso é mágico. Isso faz você fazer coisas que você nunca pensou que você iria fazer, você realizar coisas que você nunca pensou em realizar. Isso faz você ir em lugares que você nunca pensou em ir. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Eu quero continuar um pouquinho, se você puder ainda continuar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo que eu citei para vocês, de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse versículo me faz lembrar o princípio lá, o homem no jardim do Éden, e Deus falou para Adão não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. É que ele podia comer todos os outros frutos, inclusive o fruto da árvore da vida. E Adão comeu o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá. Fruto do conhecimento do bem e do mal, do certo e errado, é o conhecimento da verdade? Não. Ele existe? Existe. Ele está contido na verdade? Ele está contido na verdade. Só que a gente não entende isso. Por que a gente não entende isso? Porque a gente mergulhou nesse mundo aqui, do certo e errado, antes de mergulhar no mundo da verdade. Vou te dar um exemplo melhor. Quando você acusa alguém de fazer algo, você está acusando com base no certo e errado. Significa que o que você está acusando é verdade? Não. Para isso existe um tribunal. Você vai lá, acusa, a pessoa vai falar a versão dela, ou seja, ela vai se defender, e aí vai ter um juiz que vai julgar qual é a verdade final. Porque tem a tua acusação e tem o que realmente aconteceu. Então, essa pessoa é inocente ou não? Então, tem a acusação e tem o juiz, ok? Tem a verdade, tem o que vai ser julgado. Desse mesmo jeito, a gente comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal antes de saber qual era a verdade, antes da gente ser juiz. A gente teria acesso a ser o juiz, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. Só que a gente reconheceu a acusação antes de reconhecer a justiça. Por isso que a gente morreu, a gente ficou debaixo de acusação. E a gente começou a aceitar, inclusive, as acusações sobre nós mesmos. A gente começou a se julgar o que a gente é, o que a gente não é. Mas o que a gente é, o que a gente não é, quem sabe é a justiça, é a verdade, é Deus. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi escrita por Deus. Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas foi escrita por Deus, ok? Então, é muito perigoso a gente ter consciência do que é certo e errado sem ter consciência da verdade. É o que faz a gente começar a julgar todo mundo. Não é à toa que Adão começou a julgar Eva. Não, Senhor, eu comi esse fruto aqui porque a mulher que você me deu falou que era para eu comer. Aí Eva falou, não, eu comi que é por causa da serpente. A serpente que falou para eu comer, a culpa é da serpente. A gente começou a julgar o que é certo e errado sem ter consciência da verdade. A verdade é que você tinha condições de escolher se ia comer ou não esse fruto. E Adão decidiu comer, Eva decidiu comer. Essa que é a verdade. Mas a gente começa a não enxergar isso. E diante dessa acusação, a gente entra num mundo de culpa. É um mundo pesado. É um mundo onde só tem um jeito ali. Morrer e nascer de novo. Morrer na carne e nascer no espírito. Morrer para as nossas vontades e aceitar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, os planos que Ele tem pra gente. E é muito lindo ter a oportunidade de viver isso enquanto eu tô aqui, nesse mundo carnal, e poder experimentar o que é descansar no Senhor enquanto eu tô vivendo aqui, nesse mundo, enquanto a minha carne ainda tá viva. Mas eu tenho consciência de que tem algo maior para mim. É muito lindo. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo. Um beijo.